E lá vamos nós de novo. Novamente há rumores da volta de Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson como Homem de Ferro e Viúva Negra no UCM. Eu ainda nem completei um ano de canal e já falei disso umas 3 vezes aqui. E dessa vez tem uma certa diferença dos rumores antigos, já que dessa vez pode ser um pouco mais verdade, devido ao que está acontecendo na Marvel neste momento. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo e o porquê dessa vez há uma possibilidade maior disso ser verdade. Iluminados, Gustavo falando. E galera, o negócio tá feio pro lado da Marvel, né? Já que nos últimos anos aí tem sido um fracasso atrás do outro, tanto com relação a bilheterias quanto com relação a histórias. E agora, dia 9 de novembro, será lançado o filme As Marvels, que parece que vai ser o maior flop da Marvel dos últimos anos. Um exemplo disso foi que no México, durante as 12 horas de pré-venda de ingressos, foram vendidos apenas 49 ingressos de 12 mil disponíveis, o que é um número muito ridículo se tratando de qualquer produção cinematográfica e ainda muito mais ridículo se tratando da Marvel, que se consolidou durante muitos anos aí para trás. E esse filme, As Marvels, custou apenas a bagatela de 240 milhões de dólares para ser produzido. E é estimado que ele ganhe apenas 80 milhões de dólares, o que é um valor baixíssimo e vai ser um baita prejuízo para a Marvel. Só para grau de comparação, The Flash teve um lucro de 268 milhões só em bilheteria, o que é mais do que a Marvel gastou para fazer esse filme. Então a Marvel tá bem lascada com relação a esse filme e a todo esse universo que ela tá dando continuidade nessa saga nova que ela está produzindo. E é justamente esses números que preocupam a Marvel, né? Até apelar, a Marvel teve que apelar. Foi vazado algumas cenas pós-créditos do filme, né? Foi vazado algumas cenas do As Marvels, onde apareceria os X-Men, mais especificamente o Fera, já que tem toda uma ligação ali com o fato dele ser cientista e tá ligado ao Deadpool 3 e a Loki. Então faz sentido ele aparecer agora. Porém, você não vai querer pagar 50 conto no ingresso para você assistir um filme inteiro ruim para depois assistir uma cena que você de fato quer ver depois dos créditos. Quem é que paga 50 conto no ingresso para você assistir uma cena que vai ser depois que acabar o filme? Sai muito mais fácil se você esperar sair do cinema, ir pro Disney Plus e depois pular o filme inteiro para assistir a cena pós-crédito. Ou então deixar o filme passando e fazendo outras coisas pela casa e tal. E aí quando chegar essa cena pós-crédito você assistiria numa boa. Então não compensa da mesma forma. A Marvel tentou fazer isso para, sei lá, dar um hype maior para o filme, mas ainda assim é um hype bem ruim. Então, pensando no fracasso que está sendo essa nova fase, essa nova saga da Marvel, eles pretendem lançar um novo Vingadores, com os 6 originais. O Mark Ruffalo, o Jeremy Renner, Scarlett Johansson, o Chris Evans, o Chris Hemsworth e o Robert Downey Jr. Trazer todos eles de volta numa nova história. O que seria interessante, porém há alguns empecilhos para isso. Primeiro é que o Robert Downey Jr. no terceiro filme do Homem de Ferro, que foi o pior dos 3, não é ruim, mas foi o pior dos 3, ele já estava recebendo 25 milhões de dólares, só pelo terceiro filme do Homem de Ferro, e cerca de 75 milhões de dólares para fazer o Ultimato, ou seja, ele estava ganhando apenas 5 milhões a menos do que o estimado para as Marvels conseguir em bilheteria. Então muito provavelmente eles teriam que fazer uma boa conversa com o Downey para ver se conseguiria trazer ele um novo filme com ele recebendo um pouco menos do que o esperado. O segundo problema é que a Scarlett Johansson, no último filme dentro do estúdio, né, a Viúva Negra, ela teve que processar a Marvel por causa das questões também monetárias, já que era para ela ter recebido parte do dinheiro da bilheteria do filme. Porém, eles lançaram o filme no Disney Plus, o que fez com que ela recebesse muito menos do que ela receberia caso fosse lançado no cinema. E aí com isso deu uma treta até com relação a todo o dinheiro e tudo. Então não dá para saber se ela aceitaria voltar para o estúdio, que de certa forma ferrou um pouco com ela.
Trazer o 6 de volta, na verdade trazer o Homem de Ferro e a Viúva Negra de volta, vai ser algo complicado, mas também não só por questões monetárias, mas também com relação aos personagens em si. Porque para trazê-los de volta eles vão precisar de uma boa história, uma história que faça sentido e uma história que seja tão boa quanto era antigamente, como foi no Vingadores 1, 2, 3... Então eles vão precisar de bons roteiristas para fazer isso, porque eles podem simplesmente manchar toda a história que os Vingadores tiveram apenas com um filme com uma história ruim. Então o maior problema dessa saga nova da Marvel não é com relação aos personagens, a culpa não é dos personagens, mas sim das histórias e dos desenvolvimentos que eles foram tendo durante todo o filme. As histórias são bem rasas e os plot twists, se é que tem em alguns filmes, são também terríveis e todo o desenvolvimento do personagem é muito mal feito. Ah, mas teve o Homem-Aranha lá, o De Volta ao Lar e tal, que teve o multiverso, mas também tem partes ali do roteiro que é meio porcas, entendeu? Igual o Doutor Estranho se distrair durante o feitiço porque o Peter Parker tá falando na cabeça dele, e aí por isso ele quebra completamente todo o multiverso, de certa forma. Isso é muito pouco se tratando do fato de ser o Doutor Estranho, já que a que era a Maga Suprema lá, ela falou para o Banner que o Doutor Estranho seria o melhor entre eles, e ele simplesmente se deixa ser afetado por um adolescente falando na cabeça dele. Então isso tudo são coisas porcas que tem dentro dos roteiros e que isso tem sido bem frequente dentro dos novos filmes da Marvel. Então trazer os 6 originais com uma história ruim pode ser que não só não salve essa saga, mas arruine ainda a antiga, arruine a imagem que os personagens antigos tinham para todo o público. E aí eles vão lá e lançam esse filme, com certeza vai ser recorde de bilheteria, porque todo mundo vai querer ver a volta dos 6 originais. Mas aí os 6 originais têm uma história horrível e com isso vai fazer com que os próximos filmes que lancem deles não tenham tanta bilheteria dessa forma e o público não fique tão hypado para vê-los de novo. E o mesmo vale para vários outros filmes que vierem para o futuro, né? O próprio Deadpool 3, se a história for ruim, ele vai arruinar ainda mais os próximos filmes da Marvel. Porque são personagens que a gente está esperando muito, que é o Deadpool e o Wolverine, com uma história ruim e que vai acabar com todo o desenvolvimento que ele vai ter da Marvel depois. Mas e aí, o que você acha? Você acha que deve voltar os 6 originais agora? Esse é o momento? Ou não deve esperar acontecer o Deadpool 3 para chegar lá contra, de fato, a luta contra o Kang e aí sim vir os outros Vingadores? Deixa tudo isso aqui nos comentários. Deixa aí se você concorda comigo ou não, que se tiver uma história ruim como a Marvel está tendo direto agora, vai continuar sendo ruim para todo o UCM da mesma forma. Porque isso aí não é uma questão dos personagens. O Doutor Estranho ainda tá lá, ainda dá pra salvar, Thor, o Homem-Aranha, a Capitã Marvel, todos eles ainda estão lá e dá pra ter um bom desenvolvimento. Porém, se os roteiristas forem ruins, isso não vai acontecer. Então deixa aqui nos comentários outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, outros assuntos que você quer que eu comente. Deixa aqui também listas, curiosidades que você quer que eu traga aqui, que eu possa trazendo aqui pra vocês, ok? E se inscreve no canal que estamos quase chegando a 500 inscritos e eu conto demais com a colaboração de vocês e com a ajuda. Venha se tornar um iluminado você também e fazer com que cada dia este YouTube brilhe mais. Aproveita e compartilha esse vídeo numa rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok. Faz aqueles cortes metade, aqui embaixo fica passando um vídeo satisfatório em cima do meu vídeo, que eu sei que todo mundo presta atenção no de baixo, mas dá view da mesma forma, né? Então compartilhe esse vídeo em alguma rede social, porque isso ajuda demais no engajamento desse vídeo e do canal como um todo. Não se esqueça de deixar o like e de comentar, que é muito importante e você ajuda demais. Então é isso, até a próxima, falou e fui!